Queridos, muito obrigada pelo carinho. Thank you so much for the love and O care. maior presente que o Senhor nos deu foi literalmente ser The pastores dessa greatest gift that igreja. God has given us was truly being pastoring this É um church. privilégio poder fazer o reino com vocês. It's a privilege to do the kingdom É with claro you que a gente guys. não faz igreja Of sozinhos, course, we nunca. don't do church alone, never. Então, assim como a gente sempre fala, So just as we always say, é muito bom ser pastores de it's so good vocês. to be your E é muito pastors. fácil ser And pastores it's de uma very igreja tão easy to be maravilhosa como pastors of such a vocês. wonderful church like Muito you. obrigada. Thank you so much. We love you all so much. Nós amamos muito. We love we love going through every single difficulty that we go with you Nós guys. amamos passar até por cada dificuldade com vocês. We love that we look here to the church and remember many prayer A requests, gente ama olhar para a igreja e lembrar de tantos pedidos de but oração, also so many miracles that we mas were também able to tantos witness. milagres que a gente viu. And that is the true joy of a pastor's life. E essa é a verdadeira alegria da vida That de um we see pastor. God moving in your lives in É a ver Deus powerful way. movendo na vida de vocês de uma And we forma are poderosa. so grateful for each one E a of gente é you. muito grato por cada And um that de we vocês. share life together. E a gente compartilha a vida That we don't juntos. do it just on E a Sundays. gente não faz isso só aos We love domingos. you so much. A gente ama muito vocês. Amen. Now let's Dá worship. minutinho pra mim. Okay, I'll give you a minute. I'll have some too. You know where it is? Ah, tem. Obrigada. Amen. So let's meditate in the Word of God this morning. Amém. Vamos meditar na palavra do Senhor nessa manhã. And the truth is that being a Christian E oftentimes é verdade que ser cristão muitas vezes feels or should feel ou deveria ser. feels like we are against the world. Deveria ser como se a gente estivesse indo contra o mundo. Like everything that we stand for Tudo que a gente acredita goes against what the world vai thinks. contra o que o mundo pensa. The truth is that being Christians must feel like we are different than A everyone. verdade é que ser cristão precisa ser como se a gente fosse diferente de todos. Our Os ideals, nossos ideais, our values, os nossos valores, the way that we see life, a forma que a gente vê vida, the way that we see each other, a forma que a gente se vê, que vê uns aos outros, it should be different from the deveria world. ser diferente do mundo. The problem is that oftentimes the Christians, they try to do what the world does. O problema é que muitas vezes os cristãos eles tentam fazer aquilo que o mundo faz. Christians see the world Os cristãos veem o mundo and then they try to copy e it. tentam copiar o mundo. They look at the world Olham para o mundo and they say, e falam, but everyone does it. mas todo mundo faz. It's normal. Everyone around me is doing É it. comum, todo mundo aqui à minha volta está fazendo. But in this morning, we're going to say just like our moms always told Mas us, nessa manhã nós vamos falar assim como todas as mães aqui já falaram. you are not everyone. Você não é todo mundo. At some point in our lives, Algum momento na nossa we vida, wanted to go out to a party. a gente quer ir para uma festa, We wanted to do a something. gente quer fazer alguma coisa, Our parents would say no. nossos pais falam não. And then we would say, but everyone is Aí going. você fala, mas está todo mundo indo. Everyone is doing it. Todo mundo está fazendo. And at least my mom, E aí, pelo menos a minha mãe, she would look at me and ela say, olhava para mim e falava, you are not everyone. você não é todo mundo. And that is the same that happens in our Christian E é a life. mesma coisa que acontece na nossa vida cristã. The fact that people around us behave a certain way, O fato das pessoas à nossa volta se comportarem de uma the forma, fact that they believe certain things, o fato deles acreditarem em algumas coisas, doesn't mean that we should do the same or believe in the same não thing as they significa que do. nós temos que acreditar e fazer as mesmas coisas que eles. What is common to them O que é comum a eles should not be common to us. não deve ser comum a nós. The theme of our message today is normal versus O common. tema da nossa mensagem é normal versus comum. Because there's a great danger for us as Porque tem um Christians. grande perigo para nós cristãos, And it's mistaking the normal of God que é a gente confundir o normal de Deus with the common of the com world. o comum do mundo. And these are two very different E são things. duas coisas muito diferentes. What is common in the world, O que é comum no mundo it's not normal before não God's é eyes. normal diante do Senhor. So in days where truth is totally relative, Em dias que a verdade é bem relativa, where do we stand in God's truth? aonde é que a gente se coloca na verdade de Deus? Romans chapter 12 verse 2 says, Romanos 12:2 diz: do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, his good, pleasing and perfect will. Romanos 12:2 Não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. This is such a well-known verse. Have you ever heard this verse before? Alguém que já viu esse versículo antes? É um versículo Lift muito your hand if famoso. you've ever Levanta heard sua this mão verse se já before. ouviu sobre esse versículo. Amen. Because if you have Amém. not heard this before, Porque se by você ainda não now, ouviu esse versículo you ainda, have to read more the você Bible. precisa ler um pouquinho mais a Bíblia. Because it's such a famous verse, Porque é um versículo muito famoso. but it's still so relevant Mas to ainda é our muito lives today. relevante para as nossas vidas hoje. Paul's call is very clear. O que Paulo está falando aqui é muito claro. Do not conform to the world. Não se amoldem aos padrões And I desse love how mundo. he uses the word do not
conform yourself to the pattern of E this eu amo world. como ele fala, não se amoldem aos padrões. So what he's saying is, the world has a pattern. O que ele tá falando é que o mundo tem um padrão. The world has a shape O mundo tem um formato that we should not be like. que a gente não deveria ser The comum. world has a shape in which we have to be O different. mundo tem um formato que nós deveríamos ser diferentes. Okay, don't worry, that makes sense. So, I think we've all seen this before. Eu acho que todo mundo já viu esse aqui. One of these stupid kids' toys. Desses brinquedos de criança. Bem estúpidos, bem Bem bobos. bobos. So here we have different shapes. All right, guys, what is this shape? Aqui nós temos formatos diferentes. Que formato é esse? Okay. What shape is this, guys? Que formato é esse? Okay. Rectangle. Okay, I'm sorry. Retângulo. For a second, I was like, gonna have to give geometry classes too. Por um momento eu pensei que ia ter aula de geometria. I don't know what this is called, O but que it que é looks, isso? to me it looks like a bridge, Pra mim é uma right? pontinha, uma So we have pontezinha. here, I asked them for a very tiny one. This is the only one we had. Eu pedi um pequenininho, mas é o único que a gente tem. What Paul is saying is, que Paulo tá falando the é- world has a shape. O mundo tem um formato. The world may be a triangle, O a mundo um square. triângulo, quadrado. And what he's saying is, do not conform to this square. E o que ele tá falando é não se amolde ao padrão. What he's saying is, guys, Christians are rectangles. Cristãos são retângulos. Cristãos são retângulos. Cristãos são And what he's retângulos. saying, but many times we're like, but I want to be a circle. Mas eu quero ser um círculo. The world is trying for me to be a O circle. mundo está tentando para que eu seja um Everyone círculo. around me is a circle. Todo mundo à minha volta é um círculo. But my friends, they are triangles. Mas os meus amigos são And what Paul is triângulos. saying, do not conform E to o que it. Paulo está falando é não se amolde You a are not isso. like them. Você não é como eles. But if we want to, Mas se você quiser. we can say, but God, I want to be like them. Mas se a gente quiser, a gente pode falar, Senhor, eu quero ser como And eles. then we say, today I want to be a triangle, Hoje eu God. quero ser um triângulo. Just like my friends. Assim como meus amigos. Or maybe we say, no, God, Não, Deus. all of my friends, they are Todos circles. meus amigos hoje são um círculo. I want to be like a Eu quero ser circle. como um círculo. And then we're supposed to be a rectangle. E aí a gente era pra ser retângulo. We're supposed to be holy. A gente era pra ser We're santo. supposed to be God's A people. gente era pra ser povo de Deus. We're not supposed to fit in. Nós não somos pra gente se amoldar, But pra then encaixar. what happens is Mas o que acontece é that we try to be like the world. que a gente tenta ser como o mundo. Christians many times they try to shape their shapes Cristão, muitas vezes, eles tentam mudar o seu formato just so they can fit in. para que eles possam caber no mundo. And what Paul is telling us is, do not conform. E o que Paulo está falando é não se amolde. Do not conform to the Não world. se amolde aos padrões desse This mundo. word in Greek, it's actually a full sentence that is a word. E essa palavra em grego, que na verdade é uma frase toda, It means outwardly, significa por fora. Por fora. It doesn't mean like, oh yes, inside, my heart is not like everyone. não significa que no meu coração não é como todos. Paul is talking about Paulo actions. está falando de atitudes. He's talking about the way that we Está falando da live. forma que a gente vive, de And we have to be ações. very careful E a gente precisa ter to muito not cuidado act like the world pra gente não acts. agir como o mundo And I've been age. thinking a lot about this E lately. eu tava pensando muito sobre isso ultimamente. How we as Christians, Como nós, como cristãos, we have mistaken what is common with what is normal. a gente confunde o que é comum e o que é normal. When we're talking about what is common, Quando a gente fala sobre o que é normal, we're talking about what is usual for us o to que see. é algo que é costume da gente ver. Yeah, we find it often in the A world. gente encontra sempre no mundo. When we're talking about normal, Quando a gente está falando de normal, it's the standard. é aquilo que é o Padrão. padrão. It's what it should be. É o que deveria ser. It's the rule. É a regra. For example, it's very common today, Por exemplo, é muito comum hoje em dia. Comum. to see people living together before they're married. A gente vê pessoas morando juntas antes do seu casamento. The fact that it's common, O fato de ser comum, the fact that we see a lot of people o doing fato it, de ver várias pessoas fazendo, does not make it normal. não faz disso normal. Today is very common to see people lying at their jobs Hoje é or muito whatever normal a they do. gente ver pessoas mentindo nos seus trabalhos Lying ou to na get vida, ahead. mentindo pra ser melhor. And we all know people who do that. E a gente conhece pessoas que fazem Which isso. just proves that it's very common. A gente já provou que é muito Não, muito o que comum. prova que isso é muito comum. But the truth is, the fact that people do it O fato das pessoas fazerem does not make it normal. não significa que isso é normal. The word normal A palavra normal comes from the Latin norma. vem da palavra latim norma. And it was a tool that carpenters used, E que era um instrumento que os carpinteiros usavam. which was to give the right angle. Que era pra dar o ângulo certo. Ângulo reto. Ângulo Nove- reto. Aula de geometria, Right- geometry class. Right angle. Right angle. Right Right angle. certo, ok. Ângulo, which is 90 degrees. Que era 90 graus. So when they were there doing everything they had Então, to quando do, eles estavam fazendo tudo que eles precisavam fazer, in order to know that they got the angle right, pra eles poderem entender que eles tinham pego o ângulo reto, they had to use a norma. eles teriam que usar uma norma. And the norma became this word that represents according to the rule. E a norma ficou essa palavra que significa de acordo com a regra, com It o means padrão. that the normal is what is the rule. Significa que o normal é a The regra. normal is what God says. O It's normal normal. é aquilo que Deus fala que é normal. And when
when Paul tells us to not conform to the patterns of this Então, quando world, Paulo fala pra gente não se amoldar aos padrões desse this is mundo, exactly the trap that we as Christians cannot fall into. e é exatamente a armadilha que nós cristãos não podemos cair. That we do something because the world thinks it's Nós normal. fazemos algo porque a gente acha que o mundo Not acha do normal. something just because everyone around us does A it. gente não fazer algo só porque todo mundo à nossa volta But then we have faz. to stop and think about something very Mas aí a gente simple. precisa parar e pensar em algo muito simples. Who makes the rules? Quem faz as regras? Who determines what Quem is normal? determina o que é normal? Because there must be a truth. Porque deve ter uma verdade. If we're here talking about what is common and what is Se normal, a gente está falando aqui do que é comum e o que é normal, there must be a normal. deve ter um normal. There must be a rule that we have to Precisa ter um follow. normal, uma regra pra gente seguir. We live in postmodern times, A gente vive num mundo pós-moderno, numa época a pós-moderna. time of liquid truth. Uma época de que a verdade é líquida. And what does that mean? E o que isso significa? Truth is relative. A verdade é relativa. You have your truth. Você tem a sua I verdade, have my truth. eu tenho a minha verdade. Pastor, this is not true for me. Pastor, isso não é verdade pra mim. Pastor, I know the Bible says this, but this is not my truth. Pastor, a Bíblia fala isso, mas essa não é a minha verdade. You know, what is mean to you does not mean that it's mean to me. O que é maldade pra você não significa que é maldade pra mim. What you think is good does O not que mean that it's você good for pensa que é me. bom não significa que é bom pra mim. And then there's even worse. E é pior ainda. If you go to college Se campuses, você vai pra faculdade, there is even the discussion of whether there is good or not. ainda tem a discussão de se há bondade ou não. Because Se people say, existe. who defines what is good and Quem what is not? define o que é bondade e o que não é? Imagine the confusion that our generation lives in. Imagina a confusão de que essa geração está vivendo. Imagine the confusion in the minds of your Imagina children. a confusão que está na cabeça dos seus Because they are filhos. going to grow up Porque eles vão crescer hearing that there's no truth. ouvindo que não há verdade Hearing absoluta. that they can do whatever they want. Ouvindo que eles podem fazer o que eles quiserem. If they feel good, that is their Se eles truth. se sentem bem, essa é a verdade And deles. do you know why this happens? E você sabe por que isso acontece? Because the world has drifted and drifted away from the one source of truth, Porque o mundo tem estado cada vez mais distante da única fonte da verdade, which is God. que é Deus. God is the one who defines normal. Deus é aquele que define o que é normal. And honestly, this is a point E, sinceramente, esse é um ponto that me as a pastor, que eu, como pastor, and I appreciate everything you guys said about e us eu earlier today. realmente amo tudo que vocês falaram pra mim hoje, But you might think that I'm being rude right now. mas talvez você ache que eu vou ser um pouco rude agora. But this point, Mas esse ponto, that God defines what is que normal, Deus define o que é normal, no one cares about what you think. ninguém se importa com o que você No one acha. cares about what I think. Ninguém se importa com o que eu acho. God is the one who defines what is good Deus and é not. aquele que define o que é normal God is ou the não. one who defines what is the standard. Deus é aquele que define o padrão. It's God's standards that define what the rule is. É o padrão de Deus que When define we o que é look at regra. God, He created the whole universe Quando a gente olha pra Deus, Deus criou todo o universo with order. com He ordem. created creation with order. Ele criou a criação com ordem. Our bodies, they have order. Os nossos corpos têm ordem. In the church, He created an Na order. igreja, ele criou uma ordem. And because He is a God of organization, because He's a God of E order, ele é um Deus de organização, de ordem. He created standards. Ele criou padrões. He created rules. Ele criou And regras. He defined what is good and what is E not. ele define o que é bom e o que não é. All the way in Genesis, we see this, that in the beginning, God created the heavens and the earth. And then all the way to the end of this chapter says that He saw all that He had made, and it was very good. Em Gênesis 1, a gente já vê isso, que fala que no princípio Deus criou os céus e a terra. Deus viu que tudo que havia feito e tudo que tinha ficado muito bom. When we look- Passaram-se a tarde. No, e a no, noite. don't have to read that part. So when we look at this, Quando a gente olha we see isso, first of all that God created everything, a period. gente vê que Deus criou tudo. But then when He created everything, everything was good, everything was Mas ele perfect. criou tudo e ele viu que era tudo muito And bom, from era the perfeito. beginning, He defined rules. E desde o começo ele teve regras, He ele looked definiu at regras. Adam and Eve, Ele olhou para Adão e Eva and what did He say? e o que ele falou? Guys, O que I'm ele falou? deaf. O que Deus Sou falou meio para Adão e surdo. Eva? Eu tô meio surdo. Very good. Okay, but Tudo é muito bom, mas what qual was the foi a rule? What regra? was the A rule? regra que ele colocou para Adão e Eva? Huh? Para não comer do fruto. Don't eat it. He said, look, everything around me is Ele falou assim, amazing. olha, tudo à sua volta é I maravilhoso. created this perfect Eu world. criei esse mundo perfeito. But there's a rule for you Mas to tem uma follow. regra para você seguir. Don't eat from those trees. Não coma do fruto. And then mankind ate. E aí a humanidade comeu. Adam and Eve, they ate the Adão fruit. e Eva Sin comeram o came into fruto. Eles mankind pecaram, o pecado entrou na humanidade. because they broke God's rule. Porque eles quebraram a Since the regra de beginning, we Deus. see God's standards. Desde o começo, a gente vê o padrão de Deus. Today, nobody likes rules. Hoje, ninguém gosta de regras. No one. Ninguém. I don't like rules. Eu não gosto de I regras. mean, I'm a very organized Eu sou uma person. pessoa organizada. But I hate when somebody comes to me and tells me what I have Mas to eu do. não gosto quando as pessoas vêm primeiro e falam o que eu tenho que fazer. Do you like when somebody Você comes gosta to quando you alguém and vira they're pra você e like, fala o que você tem que fazer? Suzy, you have to do this. Suzy, você tem que fazer isso agora. Diane, I'm gonna expose Diane right now. Daiane, eu vou expor a Daiane agora. I said, Diane, let's do the fitness sample. Daiane, vamos fazer o fitness temple. And Eu she falei pra said, Daiane. and she said, no, Pastor, I'm Aí a not Daiane doing virou e it. falou assim, não vou fazer, I pastor. don't like when people Eu tell me não what gosto I quando as can pessoas eat ficam and what I falando o que eu cannot tenho que eat. comer, o que eu não posso comer. And I agree Mas with ela her. está no grupo, mas Yeah, eu but
foto com ela. a week later, she came and she was like, "Can you add me to the group?" Uma semana depois ela mandou mensagem, você pode me adicionar no grupo? I said, "No." E eu falei, não. The truth is, nobody likes rules. A verdade é que ninguém gosta de We regras. don't enjoy rules because it feels like a burden on A gente us. não gosta de regras porque parece que é um peso na gente. But we have to understand and shift our minds Mas a gente tem que entender e botar isso na nossa mente, that God's standards, que os padrões de Deus, God's rules, que as regras de Deus, God's normal, que o normal de Deus, they are for our eles best. são pro nosso melhor. They are for our Eles são good. para nosso bem. Going back to the verse in Romans, Voltando pro versículo em Romanos, Paul is saying, "Don't be like the world. Paulo fala, não se amoldem ao mundo, Transform your mind." transformem a sua mente. And then he says, "When you do this, E ele fala, quando você fizer isso, when you don't look like the quando world, você não parecer como o mundo, then he says, then you will be able to test e ele fala, and e aí approve sim você vai what conseguir God's experimentar will is. a boa e agradável e perfeita vontade His de good, Deus. pleasing, and perfect will." É boa, boa, agradável e The perfeita. things that God decides that are normal, As coisas que Deus decide que são normais, they are good for us. elas são boas pra gente. The standards of God, they benefit Os us. padrões de Deus beneficiam a The gente. standards of God, they bless Os us. padrões de Deus They bless our abençoam a lives gente, abençoam as here on nossas earth. vidas aqui na Terra. If we follow God's standards, Se a gente segue os padrões de Deus, they make us strong. eles nos fazem mais They make us fortes. thrive. Eles nos fazem a gente ter Frutificar. sucesso, frutificar. They help us in this Eles world. nos ajudam nesse They give us the mundo. peace, the joy. Eles nos dão paz, nos dão But we can alegria. only experience all of Mas a gente this só pode experimentar tudo isso when we don't look like the world. quando a gente não parecer com o mundo. Guys, it's a biblical principle. Queridos, é um princípio bíblico. We cannot live like the world A gente não pode viver como o mundo and expect to see God's will. e esperar ver a vontade de Deus. We try to do this math, but it doesn't A work. gente tenta fazer essa matemática, mas não funciona. We can only test and approve of God's A gente will só pode testar e provar da vontade de Deus when we don't look like the quando world. a gente não parece com o mundo. It's like that person. Let me ask you something. See Deixa eu if this perguntar uma makes coisa, vê se sense. isso faz sentido. Someone spends all their money. Uma pessoa gasta todo o seu dinheiro They don't have a budget. e não tem um They're budget. just there swiping the credit Estão card. lá passando o cartão de crédito. Are they going to have a good financial Eles vão situation? ter uma situação financeira boa? Não. They can be as rich as they want. Eles podem ser ricos quanto forem. The amount of famous people who they end up broke A in their quantidade de lives pessoas que são famosas, que na verdade no final ficam sem dinheiro nenhum, because they don't have organization. porque não tem organização. They want the end result, Eles querem um resultado, but they don't want to do what it needs to be mas não done. querem fazer aquilo que precisa It's ser that feito. person who, like we were talking about Temple E Fitness. aquela pessoa, como a gente estava falando aqui do Templo Fitness, I'm gonna eat whatever I want. eu Not vou comer Diane. o que I'm eu not quero, talking não a about Daiane. Não estou falando da Diane. Daiane I regret giving diretamente. Diane this example Eu right now. me arrependi já de ter dado o exemplo da Daiane. But it's that person who eats whatever they want, Mas é aquela pessoa que come tudo o que ela quiser. and they expect to be very fit. E aí quer ser muito magro. They expect to look amazing. Que espera parecer super saudável. Does that make sense? Isso faz sentido? Of course not, Não. because there are rules for how the Porque world existem works. regras de como o And mundo one of the funciona. biblical principles is that if we want to see God's will, we have to live according to His will. E um dos princípios bíblicos é que se a gente quiser ver a vontade de Deus, a gente precisa viver de acordo com a The sua vontade, a normal of vontade de God, Deus. the normal of God is having a blessed family. Os padrões de Deus é pra gente ter uma família abençoada. Today we live in a world that doesn't care about Hoje a families. gente tem um mundo que não se importa com famílias. I'm gonna marry whoever, it Eu doesn't vou casar matter. com quem eu quiser, não se I importa. can't get divorced later. Eu posso me divorciar a qualquer I hora. don't even want to get married because families, Eu mankind nem quero created casar porque families. o casamento é feito pelo homem. No, eu não quero God created isso. families. Não, Deus criou It's a família. God's purposes. É propósito de Deus. We look at holiness and the world says holiness doesn't A gente exist. olha pra santidade e o mundo fala, santidade não existe. Are you gonna try to be holy? It's Eu não vou impossible to be ser santo, é holy. impossível ser And then the santo. Bible says, be holy E a because Bíblia your diz, Father seja is santo holy. porque o seu pai é santo. The word says that love is love. O mundo fala, amor é amor. Any type of love is Qualquer valid. tipo de amor é And válido. the Bible makes it very clear what the standards E a are. Bíblia deixa muito claro o que é o padrão do So, amor. in your life, if you have been struggling if you're between doing what the world says to do and what God Então, se na tells you sua to do, vida você muitas vezes tem dificuldade de fazer o que o mundo fala ou o que Deus fala, se você fica entre fazer o você que Deus fica fala e o que o entre. mundo fala, I'm gonna tell you, decide for what God wants you to e eu já do. vou te falar, decida para Choose fazer aquilo que God's Deus quer que você standards. faça. Escolha o normal de Deus, o Because padrão de you Deus. can be sure that when you are doing God's will, Porque você pode ter certeza que quando você faz a vontade de Deus, it's gonna be the best vai outcome. ser o melhor para você. There are people here in this church Tem pessoas aqui na igreja that they went through a lot of que hardships, passaram por muitas lot of dificuldades. hardships. Muitas dificuldades. but they remain faithful to God. Mas eles permaneceram fiéis ao Senhor. They could have easily come to me and Pastor Eles Pamela poderiam facilmente ter virado para mim, para a pastora and said, Pamela, Pastor, we're going through a falado, olha, hardship right now. a gente está passando por uma dificuldade agora. We're not gonna give tithes anymore, A gente okay? não vai mais dizimar, tá bom? As it has happened before when Assim people como já came to us saying aconteceu us com this. pessoas que já falaram isso. This family, they decided, even in the difficulty, we're still gonna be Essa faithful to família God. decidiu que mesmo nas dificuldades, eles iam permanecer fiéis And ao because they Senhor. pushed through E it, porque eles passaram por isso. because they endured the Porque eles difficulty, permaneceram mesmo nas and they remained dificuldades. faithful to Eles God doing His permaneceram will, fiéis ao Senhor. God blessed them O Senhor abundantly abençoou more. ainda mais. But they could have simply said, no, I'm not gonna do this.
Mas eles poderiam ter falado, eu não vou No, fazer mais God isso. will understand. Deus vai entender. And the truth is that if they had done that, E a verdade é que se eles tivessem feito isso, they would have probably not seen God's perfect will in eles their provavelmente lives. não teriam visto a vontade de Deus na sua The vida. world will be pushing us all the time. O mundo vai estar empurrando a gente todos os All the momentos. time to be like Todos os it. momentos para a gente ser como You ele, want to como drink o some mundo. water? Aham. Drink some water then. A Dani já tava advocating pra I ele. saw it, I A Dani saw tava it. assim, pastor, espera um pouquinho. I'll wait. I'm a very patient person. Eu sou muito paciente. Já ia tirar minha água, você viu, né? Não, já ia tirar minha água. Esse foi um elogio que eu não recebi no dia do National Pastor. Você é tão paciente, esse eu não escutei. But the truth is, if we decide to do God's will, Quando a gente decide fazer a vontade de if we Deus, decide to live God's normal, what are His standards, quando a gente decide fazer os padrões de Deus, o que é normal pra Deus, then we are blessed. então nós somos abençoados. And then, but we have to understand something that I know, guys. I'm saying very basic things A gente here, tem que entender, a gente tá falando sobre coisas muito básicas but aqui. it's so difficult for us to actually apply them in our Mas é daily muito lives. difícil a gente realmente aplicar isso nas nossas But we have to vidas. understand that if we want to see God's Mas a gente goodness, precisa entender, se a gente quer ver a bondade de Deus, we cannot act like the world. a gente não pode agir como o mundo. But if we decide to act like the Mas se a world, gente decide agir como o mundo, there are há consequences. consequências. There are consequences to following common. Há consequências quando a gente segue o comum. When we want to do whatever the world does, Quando a gente quer fazer aquilo que o mundo faz. when we want to do what our families do, Quando a gente quer fazer aquilo que as nossas famílias What our fazem, friends do, que os nossos amigos fazem, what our coworkers o que do, os nossos amigos do trabalho just fazem. because it's easier, Só porque é mais just fácil, because it's more só comfortable, porque é mais confortável. we face the A consequences. gente também tem consequências. Look what God says in Isaiah chapter 5. Olha o que Deus fala em Isaías, capítulo 5. Woe to those who call evil good and good evil, who put darkness for light and light for darkness, who put bitter for sweet and sweeter for bitter. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, que mudam o amargo em doce e o doce em amargo. When God says woe to something in the Bible, Quando a Bíblia diz Ai. ai daqueles, it's talking about judgment. tá falando sobre julgamento. It's him saying, poor person. Tá falando assim, tadinho dessa He pessoa. doesn't even know what's Não coming to sabe them. nem o que está chegando a And this is ele. exactly what we see E today. é isso que a gente vê hoje. The world has twisted God's O normal mundo, ele mudou a norma de Deus. into making us think that we're the crazy ones. E aí faz a gente pensar que nós somos aqueles que são malucos. Today we see people advocating for abortion. Hoje a gente vê pessoas que estão aí advocando por Aborção. aborto. For aborto, and they are making us think that we are crazy E aí because we eles don't fazem support parecer it. que nós cristãos somos malucos porque a gente não We're the wrong concorda. ones because we think that's wrong. Nós que somos errados porque a gente acha que isso é We're the errado. wrong ones because we value life. Nós somos errados porque a gente valoriza a vida. We're the wrong ones because we trust in God's Nós somos word. errados porque a gente confia It's na palavra exactly de what God is Deus. condemning in É Isaiah. exatamente o que Isaías está falando aqui. Woe to those who call evil good and good Ai evil. daqueles que chamam o mal bom e o bem mal. Just like same-sex marriage. Assim como o sexo do mesmo casamento. Casamento do mesmo sexo. mesmo The sexo. same thing, guys. It doesn't matter if a church says we accept every type of love. Gente, não importa se uma igreja vira e fala assim, eu estou aceitando todo tipo de amor. It doesn't matter what the church is Não accepting. importa o que a igreja está God aceitando. will never accept Deus it. nunca vai God aceitar. will never say that it's Deus okay. nunca vai falar que está Ai, ok. pastor, but I want to find because my kids they struggle with that. Ai, pastor, mas é difícil porque assim, meus filhos têm problema com Yeah, isso. and I want to find something that is more accepting. Eu queria achar uma igreja que fosse mais aceitável, Oh, que there are aceitasse, many out mas there. existem muitas que But you aceitam. know what is not going to accept Mas that? você sabe quem não vai aceitar isso? Heaven. O céu. In this world, we can accept Nesse anything. mundo a gente pode aceitar muitas But coisas. God does not accept Mas anything. Deus não aceita Because qualquer God coisa. has His Porque Deus standards. tem as suas normas. We are free to choose. A gente tem liberdade para We escolher. are free to do whatever we want in A our gente tem liberdade lives. para fazer o que a gente quiser na nossa vida. But we only have to understand that if we make our decisions, Mas a gente precisa entender que quando a gente faz as nossas decisões, we face the a gente consequences. também tem as nossas People consequências. today, they suffer from loneliness, Hoje em dia as pessoas sofrem de solidão, solidão, from de anxiety. ansiedade. People walk, and you can ask any young adult Você today, pode perguntar a qualquer jovem hoje em they dia. walk with this weight on Eles them. andam com esse peso. Everything is heavy. Tudo é pesado. There's this lack of Tem happiness. essa falta de alegria. People who feel like their lives don't Pessoas que matter. acham que a vida deles não importa. Pastor Pamela mentioned here on Thursday A pastora that Pamela falou sobre isso aqui na here in the quinta-feira. West we have 135 suicides per day. Aqui nos Estados Unidos a gente tem 140, 135. 135 suicídios por dia. And when I was curious, and I was like, how many are in the world per E day? eu tava curioso, eu falei, gente, quanto será que é no mundo? 2,000 suicides per day. 2.000 suicídios por dia. People who are hopeless, Pessoas que sem esperança. people who think their lives don't Pessoas que matter. acham que a vida deles não importa.
Because they live according to the patterns of Porque this vivem world. de acordo com o padrão desse mundo. Because people are doing what everyone else Porque is as pessoas doing. estão fazendo aquilo que todo mundo está People are fazendo. chasing happiness as if the world could give them As pessoas happiness. estão buscando alegria como se o mundo pudesse dar alegria para People eles. seek love in the world. As pessoas buscam amor no mundo. It's interesting. Yesterday I was at Walmart. Interessante que ontem eu fui no Walmart. I was buying stuff for the corn cake Eu estava comprando pro bolo de milho that I did not do, so don't que get eu your não hopes up. fiz. I'm just kidding. I'm just kidding. Brincadeira. And then I was in line to pay, E aí eu tava na fila para pagar. and then comes this group of American young adults E aí guys. vem esse grupo de jovens americanos. They were like 18, maybe they were 18. Eu acho que eles estavam, talvez And 18. just by their conversation, E só pela conversa. you understood everything that was happening Você, there. você conseguia entender tudo que estava They were acontecendo. partying, they were Eles buying their estavam booze. comprando as bebidas They para were fazer waiting uma for the festa. girls. Eles estavam esperando para as And I mulheres was looking at chegarem. that. E eu estava olhando para aquilo e pensando, And I was thinking, they're wasting their lives. nossa, eles estão gastando a vida deles. Desperdiçando. Desperdiçando. They don't even know that they're Eles wasting não their sabem lives. nem que e eles nem sabem que eles estão desperdiçando a vida deles. But they probably grew up seeing this. Mas a verdade é que talvez eles cresceram vendo isso. Maybe they grew up with their own parents Talvez eles motivating them to cresceram do these vendo os próprios things. pais incentivarem eles a fazerem Maybe they essas see their coisas. parents getting joy out of the drink. Talvez eles viram os pais tirando a alegria da bebida. Maybe they saw their parents or friends and they just want to be like them. Talvez eles viram os pais e querem ser querem ser iguais. You know that feeling of everyone is doing this, so that's what I'm going to Você do? sabe aquela sensação que a gente tem de todo mundo tá fazendo, então eu também quero fazer? We go back to what Paul told E aí a us. gente volta para aquilo que Paulo nos Do falou. not be conformed to the Não se patterns of this conforme com world. os padrões desse Don't do mundo. things just because they are Não common. faça coisas só porque é comum. Don't do things just because everyone Não around us faça is coisas só porque doing. todo mundo à sua volta está fazendo. Because we are not called to be like Porque the nós world. não somos chamados para We are sermos not como o called to be mundo. like everyone Não somos else. chamados para sermos como We are todas as not called pessoas à to nossa act like the volta. people around Não somos us. chamados para agir como as pessoas à nossa Paul, he volta. writes in 2 Corinthians, Paulo ele escreve em 2 and he's Coríntios. just echoing what God spoke through Isaiah. E ele só está repetindo aquilo que Deus já falou em Isaías. God looks and he says, "Come out from them and be separate," says the Lord. 2 Coríntios 6,17, portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. The context here for what Paul is O saying contexto disso do que Paulo está falando is the yoke with the unbelievers. é que é o jugo daqueles que não são crentes. He's saying, do you want to please God? Ele fala, você quer agradar a Deus? And you're walking with E aí você unbelievers? está andando com And you're descrentes. sharing your life E with aí você está compartilhando a unbelievers? sua vida com And you descrentes. love sitting at the table E aí with the você ama unbelievers? sentar na mesa com And descrentes. Paul is saying, God wants to walk in your O midst. que Paulo está falando é, Deus quer andar no seu meio. God, he wants to be around you. Deus quer estar perto de você. But if you look like the world, that cannot Mas se happen. você parece com o mundo, isso não pode If acontecer. our conversations are like the conversations from our friends, Se as nossas conversas são como as conversas dos nossos amigos, God is not going to be walking in our Deus não vai midst. estar andando no He's nosso not going to be meio. sitting on the same Ele não table vai as estar we sentando are. na mesma mesa. We're not going to be able to see his good and perfect will. A gente não vai conseguir ver a boa, perfeita e Because agradável God vontade de called us Deus. to be Porque Deus nos different. chamou para sermos diferentes. We can only experience God's A supernatural gente só pode experimentar o sobrenatural de Deus if we stop mistaking the common with the normal. se a gente para de confundir o comum com o normal. You are not like people around you. Você não é como as pessoas à sua I don't volta. care. I'm sorry, but I don't care how much you love your Eu friends. não importa quanto você ama seus How much amigos, you love your family. quanto você ama a sua How much you família, love seus your parentes, coworkers. o quanto você ama seus colegas de If they are trabalho. not examples of Se não Christ, são exemplos de Cristo, we don't follow them. a gente não segue Ah, but I eles. love them. They're so fun. Ah, mas eu amo, eles são Yeah, but they're going divertidos. to hell. Do you want to Mas go with eles estão indo them? pro inferno, você quer ir junto? Do you want to act like them? Você quer agir como eles? Ah, pastor, but my whole family does that. Ai, pastor, mas toda a minha família Ah, faz but it's isso. a habit. Ah, it's a habit that I cannot É um break. hábito que eu não posso Ah, quebrar. pastor, I've known these friends for Pastor, eu decades. conheço esses amigos por décadas. How am I going to say no to Como é them? que eu vou dizer não? You don't have to say no to them. Você não precisa dizer não. But don't think that you're going to go to heaven Mas saying não yes. acha que você vai ir para o céu falando sim. We forget that we cannot be like other A gente people. esquece que a gente não pode ser como And I as know outras it's not easy pessoas. to go against the E eu world. sei que não é fácil ir contra o mundo. It's not easy swimming Não é against the current. fácil nadar contra a corrente. One of the pictures that they put here in the video, Uma das fotos que apareceram aqui no it vídeo was exactly of Jerlaine's baptism. era exatamente do batismo da Jorlene. 3 years ago, 3 anos atrás. November 6th, right, Jerlaine? Novembro 6 Of de 2022. 2022. And Jerlaine was there swimming. E a Jorlene estava nadando, And there was não a na hora do batismo, Not depois, after quando the estava na baptism. praia. And there was this strong current. E aí teve uma corrente muito forte. And Jerlaine was being taken away. E aí a Jolene foi levada pra And then I longe. go jump in the water E to aí eu try to tentei take Jerlaine pular na água, out. tirar a Jolene e Luísa. Jerlaine and Louise, it's true. Was it easy, Jerlaine, Foi fighting against the fácil current? nadar contra a corrente? It's not easy fighting against the current. Não é fácil nadar contra a But corrente. that's what we as Christians are called to do. Mas é o que nós, cristãos, somos chamados para fazer. I know it's not easy saying Eu no sei to a que não group é of friends. fácil dizer não para um grupo de amigos. I know it's not easy saying no to a group Eu sei of que não é or fácil. Eu families. sei que não é fácil dizer não para parentes. But do you know what we have to understand about the Mas world? você sabe o que você precisa entender sobre o mundo? Is that the world hates the truth. É que o mundo odeia a verdade.
When we are saying yes to everyone Quando a gente else, está falando sim para todos, when we are saying yes to acting quando a gente like está other falando sim people, para agir da mesma forma que we are todos, saying no to God's truth. você está dizendo não para a verdade The de Bible is Deus. very clear that the prince of this world A is the Bíblia é muito devil. clara que o príncipe desse mundo é o diabo. And he's the father of what? Who E ele é o remembers? pai do quê? Quem lembra que ele é o pai What does dele? Jesus say? Pai da He's mentira. the father of all Ele é o pai lies. de toda And mentira. do you know what his biggest E lie você sabe is? qual é a maior mentira dele? That God's standards are not good Que for os us. padrões de Deus não são bons pra gente. It's not worth following Ah, Christ. não vale a pena seguir a Cristo. Follow the world. Siga o mundo. So much better. Tão melhor. Why are you gonna be stuck with the Bible? Por que você vai ficar aí na Bíblia? There's so much more for you Tem to get to tão know. mais pra você poder conhecer. One God? Um Deus? Doubt it. Ah, não, com certeza No, não. no, no. You can go to this place and Não, I'm você pode ir pra esse gonna lugar. show you some supernatural stuff. E aí eu vou te mostrar algumas coisas sobrenaturais. Do you think that this is what's gonna bring you joy? Você acha que isso que vai te trazer alegria? No. Não. Here in the world you have money. No mundo você tem dinheiro. You have fame. No mundo você tem You fama. have sex with No mundo everyone você you pode fazer want. sexo com quem você You can quiser. get drunk. It's the No best mundo thing você in pode the beber, world. é a melhor coisa do mundo. And then the Bible is screaming to us that God brings us E aí a happiness. Bíblia está gritando pra gente, Deus traz That alegria. God gives us life. Deus nos dá vida. And the devil is right here saying, E aí o diabo está do nosso lado dizendo, no, it doesn't. não traz. I know that the pastor is saying that Eu it's sei gonna que o give you pastor está joy, falando isso, que vai but te it's dar a alegria, lie. mas é uma mentira. Trust in what I'm telling you. Confia no que eu estou te falando. And many times he's gonna use your family. E muitas vezes vai usar sua família, Many times he's gonna use your muitas vezes vai friends. usar seus amigos, Many times he's gonna use the internet muitas vezes vai usar a internet. about lying what truly fulfills É us. sobre como a mentira, mentindo sobre o que realmente traz The alegria. truth is that people, they get on this high, this thrill of the things of this A world. verdade é que as pessoas elas entram nesse alto, nessa energia do mundo, Eles estão chapados no mundo. Estão Essa é a verdade. chapados. That's what they are. They are high because the world does that to us. porque o mundo faz isso com a gente. Doesn't matter if you're there. Those teenagers who I saw yesterday on Aqueles Walmart, adolescentes que eu estava vendo ontem, they were all on the high of this eles estavam life. chapados com a vida. Young, full of Eles estavam hormones. cheios de energia, de vida, de hormônios. And they're like, we can do whatever E we eles falam, eu posso want. fazer tudo o que eu quiser. And then we fly, E fly. aí, vou voar, vou voar. And then we get too close to the E aí a sun. gente fica muito perto do sol. We may not know the story of E Icarus. talvez a gente não conheça a história de Ícaro. Icarus is a story of Greek mythology. É uma história de mitologia, And mitologia grega. Icarus was a man who was in prison, Era um homem que estava na prisão. him and his father. Ele e seu pai. And then they craft some wings for them. E aí eles fizeram algumas asas para So they eles. built this whole wing so they Então could eles fly away from construíram the asas prison. para que eles pudessem voar para longe So da prisão. both of them created those wings. Então eles dois criaram asas And then they literally created, e like they built literalmente wings. criaram. Eles construíram uma asa. And before they flew away, the father looked at Icarus and he said, E antes deles voarem para longe, o pai virou para Ícaros e falou: don't go too high. não vai muito alto. Because if you get too close to the Porque se sun, você chegar muito perto do sol, it's gonna melt the wax and you're gonna fall. vai derreter a wax, Cera. vai derreter a cera e você vai cair. But then what happened? Mas aí o que aconteceu? Icarus was young. Ícaros era He started jovem. flying out of the E aí prison. começou a voar para longe da And then he prisão. started flying too close to E the aí começou a sun. voar muito perto do sol. And everything happened. The E aí wax tudo melted, aconteceu. he fell A cera and died. derreteu e aí a asa caiu And e that's ele exactly caiu where e we get morreu. the expression in English, flying too close to the sun. E é assim que a gente pega a impressão, a Expressão. expressão em inglês que você está voando muito perto do sol. And that's exactly what people don't realize that happens when we act according to E the é isso world. que acontece quando a gente age de acordo com o mundo e as pessoas não entendem. The world is going to offer us many O mundo things. vai oferecer muitas The world coisas. offers us the thrill. O mundo vai oferecer aquilo que The traz devil is going to energia. offer the lies. O diabo vai oferecer as But there mentiras. is always a trap at the Mas end há that is going to kill us. Mas há sempre Há sempre uma armadilha no final que vai nos matar. In Philippians chapter 4 verse 8, Paul says, Em Filipenses 4:8 Paulo finally, diz: brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, Amém. whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. These are all the things the devil hates. E são todas as coisas que o diabo odeia. Truth. Verdade. Nobility, Nobreza. purity, love. Pureza, amor. The devil hates all of these O things. diabo odeia todas essas So the coisas. world will always try to Então, mask esse us sin mundo- as these things, Esse mundo vai estar sempre tentando mascarar essas coisas. saying that love is love. Dizendo que amor é Any amor, type of qualquer love is amor, qualquer valuable. amor é válido. We live in a violent A gente generation. vive numa geração That violenta. we accept gratuitous violence in any A way. gente aceita violência gratuita de We qualquer look at forma. families that are broken and we think that is the normal. A gente olha para famílias que foram quebradas e a gente acha que isso é And normal. we forget that the only antidote for this world E a gente esquece que o único antídoto para esse mundo is God's truth. é a verdade de The Deus. only way this world will get out of this A failiness that única it's going forma through desse mundo sair dessa escuridão
it's in God's truth. é a verdade de Deus. The only way that we can truly be happy A única forma de realmente sermos is felizes by thinking the way that God é wants us to pensar da think. forma que Deus quer que a gente Don't be pense. fooled by the lies of the enemy. Não se engane com as mentiras do He's gonna say that it's inimigo. not worth Ele following vai dizer Jesus, que não vale a pena seguir a Jesus. but it is because he doesn't want us to get to know the truth. Mas é porque ele não quer que você The descubra a devil is gonna verdade. say that Jesus cannot O save. diabo vai falar que Jesus não pode salvar. He's gonna say that all way leads to O heaven. diabo vai falar que todos os caminhos levam ao céu. That we all worship the same Todos God, right? todos nós adoramos o mesmo Deus, a These mesma are all coisa. the lies of Essas the são todas devil. as mentiras That you do can do diabo. whatever you want, and then you're gonna Que be você pode happy. fazer o que você quiser e no final vai dar no mesmo, você vai ser feliz. What people don't realize, O que as pessoas não entendem, even inside the church, até dentro da igreja, is that the normal of the world é que o normal do mundo is just lies. é só mentira. The normal of the O world normal do mundo is what takes us to hell. é o que nos leva para o In the midst inferno. of all of this noise that we live E no in, meio de todo esse barulho que a gente vive, all of this noise that the devil creates todo esse around barulho us, que o diabo cria à nossa volta, God is calling us to pay attention to Him. Deus está nos chamando para que a gente preste atenção God nele. is calling us to pay attention to His word. Deus está nos chamando para que a gente preste atenção na palavra dele. The things of the world, As coisas desse mundo, they change with every elas generation. mudam com toda a geração. If you put a millennial with a Gen Se Z, você coloca uma pessoa que é do milênio com um Gen Z, they're gonna disagree with a bunch of things. eles vão discordar com muita Ah, coisa. I do things like this. Ah, eu faço coisas And assim. then the other one's gonna say, I do things like E o outro that. vai falar, eu faço coisas desse And then you jeito. put a baby boomer E aí você bota um baby with a boomer millennial. com um milênio. They're always gonna be disagreeing. Eles vão estar discordando. But when we look to God's word, Mas quando a gente vê a palavra do it Senhor, never changes. nunca muda. There are no differences. Não tem The diferença. Christian of 2,000 years Os ago cristãos de 2000 anos believed in the atrás same truth creem na that we mesma believe verdade que nós today. acreditamos hoje. God's word remains as the truth. A palavra do Senhor permanece como a verdade. There is no truth outside the word of Não God. tem verdade fora Look da what palavra Paul de writes to Deus. Timothy. Olha o que Paulo escreve para Timóteo. If I am delayed, you will know how people ought to conduct themselves in God's household, which is the church of the living God, the pillar and foundation of the Amém. truth. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. It's not of a truth. Não é uma verdade. The gospel is not a truth. O evangelho não é uma The word of verdade. God is not one of the truths. A palavra de Deus não é uma das The verdades. word of God is the only truth. A palavra de Deus é a So verdade, a única if God says verdade. that something is a sin, Então, se Deus fala que algo é it pecado, doesn't matter if the whole não world is importa doing se o it. mundo inteiro está fazendo. It's still a sin. Ainda é pecado. It doesn't matter if God says that something is wrong, Se Deus fala que algo é errado, but everyone around us says that it's mas todo normal. mundo à nossa volta fala que é normal, It doesn't change the fact that it goes against não God. muda o fato que vai de And encontro com Paul a is palavra de writing and Deus. saying that the church is the pillar of this E truth Paulo está escrevendo falando que a igreja é o fundamento, é o pilar dessa verdade. because the church is established on the word of Porque a God. igreja é estabelecida na palavra de Deus. So whenever you open your Bible, Então, quando você abrir a sua Bíblia, you're going against the truth of this world. você está indo contra as verdades desse You are mundo. going against the lies of Você this está indo world. contra as mentiras You are desse learning mundo. what truth Você is. está aprendendo o que realmente é a That is why many verdade. times when we talk to new believers, Isso é muito por isso que muitas vezes quando a gente fala com novos convertidos and then we read a simple verse in the Bible, e a gente lê um simples versículo na Bíblia, something that we're like, yeah, have you never read this before? algo que a gente fala, sim, você nunca viu. And the person is like, wow, E a pessoa fala, uau, I had no idea eu about não this. sabia disso. Wow, this goes against everything that I've Uau, learned my whole isso life. vai de encontro com tudo que eu já ouvi And na then minha it vida. changes the person E aí muda a pessoa, because it's the truth. porque é a verdade. It's the truth, the only truth. É a única verdade. So this morning, I actually want to remind you of some truths Então, nessa manhã, eu quero te lembrar de algumas verdades that the world has been screaming that are que o lies. mundo tem criado e gritado as mentiras. But I want to go back to the Word of God Mas eu quero voltar à palavra do Senhor to remind us of why we can trust this para Word. lembrar o porquê que a gente pode The crer Word tells us that we're nessa forever going to be palavra. alone. Esse mundo diz que nós sempre vamos estar That you sozinhos. need many, many friends in order Você to be precisa de happy. muitos That you amigos need para a lot ficar of feliz. buddies, otherwise you're going to be by yourself. Você precisa de muita gente à sua volta, senão você vai se sentir sozinho. And God says in Deuteronomy 31:8, the E olha Lord que Deus fala em himself goes Deuteronômio. before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid, do not be discouraged. E olha o que Deus fala em Deuteronômio 31:8. O Senhor, o próprio Senhor, irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não If you feel desanime. alone, Se você se sente sozinho, You don't need more friends. você não precisa de mais You need more amigos. of God. Você precisa de mais de God wants Deus. to walk by your Deus side. quer andar do seu He lado. wants to strengthen you. Deus quer te fortalecer. The world is scary. O mundo dá medo. The future is O uncertain. futuro é incerto. But if we surrender everything to Mas God, se a
gente entrega He tudo is ao Senhor, going to help Ele us é through aquele que every vai nos step. ajudar a todo momento. The word says it's normal to feel your life like you're anxious. O mundo diz que é normal você viver uma The word vida says, ansioso. yeah, everyone around us is Todo anxious. mundo na nossa volta é Ah, ansioso it's the thing mesmo. of this generation. É coisa dessa geração. Philippians chapter 4 says, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Mas Jesus. Filipenses 4, 6, 7 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Do you struggle with anxiety? Você tem dificuldade com ansiedade? Bring it to God. Traga ao Senhor. He's the best therapist in Ele the é o world. melhor terapeuta do mundo. And he's saying that his peace is unlike anything that the world gives. E ele fala que a paz dele é diferente de tudo que esse mundo The pode world will try oferecer. to make us numb. O mundo vai fazer com que a gente Fique anestesiado. anestesiado. Do drugs. Use drogas. It's so good. É tão bom. You're gonna forget about your Você vai problems. esquecer os seus problemas. Get drunk. Beba um Go pouquinho. out and do whatever it's gonna Vai, make you saia, forget your faça tudo o que problems. você quiser fazer para você And esquecer God os is seus saying, don't problemas. forget your problems. E aí Deus está falando, não esqueça dos Don't seus forget problemas. your worries. Não esqueça das suas preocupações. Bring them to me. Traga suas preocupações para mim. Bring them to me and I can Traga help suas you. preocupações para mim e eu vou te ajudar. The word says that God doesn't care O about mundo us. diz que o mundo diz que Deus não se importa That he's conosco. too busy with De us. que ele está muito ocupado. But Jesus said in 1 John, this is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to his will, he hears us. Mas Deus diz em 1 João 5,14, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se perdimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. The creator of the O universe Criador do pays universo. attention to you and Ele I. presta atenção em nós. Why do we care so much about the Por que a world? gente se importa tanto com o mundo? Why do we care so much about the people Por que a around gente se us? importa tanto com as pessoas à nossa Why volta? do we try to fit into the world Por the way que a that we gente do? tenta se encaixar no mundo? Why do we try to be like others Por que a gente tenta ser como o outro, We como o have a God próximo? Nós temos um who Deus cares about us? que se importa And conosco. he's going to strengthen us. E Ele vai nos And he's fortalecer. going to give us all the tools we need E Ele vai nos dar tudo que a gente precisa. so that we cannot be like this Para que a gente world. possa não ser como o So that we mundo. can fight against the Para que current a of gente this possa world. lutar contra esse So mundo. that we can stand in his truth, Para que a gente possa permanecer na verdade dele. not in the world. Não no mundo. The truth is A verdade é that the only way for us to experience all of this, que a única forma da gente experimentar tudo isso, God's peace, a paz de Deus, God's joy, a alegria de His Deus, love, o amor de Deus, salvation, a salvação, is if we make God's normal our normal. é se a gente faz o normal de Deus, o nosso normal. If our normal way of living, Se a nossa normalidade da vida, o nosso normal de viver, if what is common to us se o que é comum a nós is God's normal, é o comum de Deus, we are going to live a blessed a gente life. vai viver uma vida O normal de abençoada. Deus. O normal de Deus. Normal means the rule. O normal significa a regra. May God's normal be the rule in our Faça o lives. normal de Deus ser o normal da sua May vida. God's standards become the standards in our Que os lives. padrões de Deus sejam os padrões da nossa vida. May people look at us Que as pessoas olhem para nós. and may they realize that yes, we are E que elas different. entendam, sim, eles são diferentes. Sometimes as Christians we try to not stand out. Muitas vezes a gente tenta não parecer que a gente é diferente. We try, oh, Pastor, I would just want to blend in Eu só sometimes. quero, muitas vezes, só ficar ali no meio, porque eu We quero are me not destacar. called to blend Nós não in. somos chamados para a We gente are ser o called to stand mesmo. out. Nós somos chamados para sermos We are destacados. called to be light. Nós somos chamados para We sermos are called to be luz. salt. Somos chamados para sermos We are sal. not called to be like our A gente não é buddies. chamado para ser que nem os nossos amiguinhos. We are called to change their Nós lives. somos chamados para mudarmos a vida We are called deles. to show them the real Nós somos truth. chamados para mudar e mostrar a eles a It's what verdadeira Jesus verdade. says. É isso que You Jesus are diz. salt. Você é sal. You're supposed to be different. Você era para ser diferente. But if you lose your taste, Mas se você perder o seu sabor, you're useless. você não tem Você é uso. inútil. That's what the Bible is É saying. isso que a Bíblia está You're dizendo. supposed to be different in the Você world. precisa ser diferente no mundo. But if you're trying to be like the Mas se others, você está tentando ser igual aos outros, what is your purpose? qual é o seu May we propósito? decide in this morning Que a gente decida nessa manhã to forget what is common in the a world. esquecer o que é comum no mundo. For us to forget what other people are doing. Esquecer o que as pessoas estão fazendo no mundo. And make God's standards our E normal. que o padrão de Deus seja o nosso That normal. we may look and say, I'm not going to do these things Que a gente olhe e fale, eu não vou fazer essas coisas. because I know that God has better things Porque for eu me. sei que Deus tem coisas melhores I para am mim. not going to act like in this way Eu não vou agir dessa forma. because I know the way that God wants Porque me eu to sei a act. forma que Deus quer que eu haja. And as this happens, E ao isso acontecer, as we transform our way ao of a gente living, transformar a nossa forma de viver, then we can taste and aí prove. sim nós podemos experimentar a verdade. We can taste and approve of God's perfect, pleasing A will. gente pode experimentar e provar da boa, Amen. I wanna invite perfeita you e to stand up agradável so we can vontade pray de Deus. together. Eu quero convidar você a ficar de pé para orarmos juntos.
The truth is that so many biblical characters teach us this. A verdade é que muitos personagens bíblicos nos ensinam isso. Daniel, he was not afraid of going against the world. Daniel, ele não teve medo de ir contra o mundo. Noah, he didn't care about society. Noé, ele não ligou para a sociedade. Everybody was saying, "You're crazy, Todo mundo Noah." tava falando, Noé, você é maluco. And Noah was saying, "No, I'm not. E Noé falava, não, eu não I sou. know the God who I Eu serve." sei o Deus que eu sirvo. God looked at Abraham and he said, "Leave your whole family. Deus olhou para Abraão e falou assim, deixa sua família para trás. Leave them." Deixa eles. Abraham never looked back. Abraão nunca olhou para trás. Joseph, he was there in all of his hardships. José estava lá através de todos os seus sofrimentos. It would have been a lot easier to just conform. Seria muito mais fácil se José tivesse conformado. It would have been a lot easier for poor Joseph to sleep with his boss's Seria wife. muito mais fácil para José já ter cedido e ter dormido com a esposa do seu patrão. But he didn't. Mas ele não He fez. decided not to Ele do decidiu não it. fazer. The apostles, they decided to go against a whole empire. Os apóstolos, eles foram contra o império inteiro. They said, "I don't care." Eles falaram, eu não ligo. At a certain moment, Peter and John, they say, Em um certo momento, João e Pedro, eles dizem, "How can I not speak of the things the Lord como has eu done in my posso life?" não falar sobre tudo que Deus fez na minha And vida? today we are called to do the same. E hoje nós somos chamados para fazer o To mesmo. stand firm in God's Para ficar word. firme na palavra de To Deus. not be Para conformed to the não se patterns that we are conformar com os seeing. padrões do mundo, To não se say no amoldar. to what God says that it's a sin. Dizer não para aquilo que Deus fala To que é say pecado. yes to the things that God says that we Dizer should be sim doing. para o que Deus fala que nós precisamos fazer. Even if people are trying to shape us. Mesmo que as pessoas estejam tentando colocar a gente num padrão. Even if people are trying to fight us. Mesmo que as pessoas estejam tentando lutar May contra we a look and gente. say, "This is not normal." Que a gente olhe e fale, isso não May é we ask the normal. Lord for wisdom to know Que what a is gente right peça and what is sabedoria ao not. Senhor para saber o que é certo e o que não é. And may we act according to E God's que a word. gente haja de acordo com a palavra And de how Deus. does that happen? E como isso acontece? Transformation of mind. Transformação da nossa mente. Be transformed. Seja transformado. Paul says, "Fight against the world Paulo fala, lute contra o mundo. by transforming your mind, Através de transformando a sua by mente. setting your thoughts in Christ Colocando only, seus pensamentos em Cristo. by setting your hope in Colocando a eternity." sua esperança em Cristo And na this will be our prayer eternidade. this morning as E essa Pastor vai ser a Pamela nossa prays for oração us. nessa manhã. As Pastor Pamela Quando a prays for pastora Pamela us, orar por nós, that we may be transformed, Que a gente possa ser that we transformados. may not conform Que to a the gente possa patterns não of se this conformar world, com os padrões that we desse may be mundo. reminded that we are citizens of Que a heaven gente and possa ser not lembrado que citizens nós of somos this cidadãos world, dos céus e não cidadãos that desse our mundo. inheritance is not here. Que a nossa herança não está aqui. Our inheritance is in A eternity. nossa herança está na let's pray eternidade. together. Amém. Vamos orar juntos. Feche seus olhos, vamos orar ao Close your Senhor. eyes, let's pray to the Lord. Senhor, estamos aqui na tua presença. Lord, we are here in your E nessa manhã, presence. Senhor, And in this morning, assim como o teu Espírito Santo age, just as your Holy assim Spirit como o teu Espírito moves, Santo transforma, just as your Holy Spirit Senhor, abrimos a transforms, nossa mente e o nosso we coração, open our minds and our Senhor, hearts para receber, Senhor, a tua to palavra. receive your E word. por mais dura que seja, And Senhor, even as harsh e as it may be, difícil que seja muitas and as vezes, difficult it may be mas, Senhor, nós sometimes, queremos fazer a tua we want vontade. to do your will. Não queremos fazer a nossa We don't wanna vontade. do our will. Queremos menos de nós, We want Senhor, less of e us mais de ti. and more of you. E que isso também se aplique, Senhor, às nossas atitudes. And may this also apply to our Que a gente attitudes. não queira se moldar, Senhor, com as coisas que são comuns May we nessa not want to be sociedade. shaped after the patterns of Cada the vez mais, society. Senhor, vemos que essa sociedade, Senhor, tem adorado, More and Senhor, more we see a that society has deuses, been tem worshiping feito gods, ídolos. has been creating Quantas pessoas idols. têm pregado o evangelho So que many não é, people have não é been preaching the real. gospel that is not the true Quantas pessoas têm gospel. vivido, Senhor, e amado a si mesmos. So many people have been living and loving themselves. Senhor, que não sejamos iguais. May we not be like Nos them. ajuda, Senhor Deus, a dizer não para Help aquilo que é us to say comum. no to what is Nos common. ajuda a dizer não para aquilo que está à Help us nossa to say no volta. to what is Nos around ajuda a us. dizer não, Senhor Deus, para as vontades Help desse us to say no to mundo. the will of this Senhor, world. e que a gente possa dizer sim, And Senhor, may we para o say normal yes que é to a the tua normal palavra. that is your word. A norma que é a tua The norm palavra. that is your É a word. tua palavra, Senhor, que é a base. Your word is the As foundation. pessoas distorcem a tua palavra, People Senhor. twist your word. E dizem que nós somos aqueles, Senhor, que estão indo, que são loucos. And they say that we are the crazy Somos aqueles ones. que não entendem. That we are the ones who Que somos don't aqueles que são understand. preconceituosos. That we are the ones who are full of Senhor, prejudice. tem misericórdia. Lord, have mercy. Que a gente, Senhor, não arrede um pé, May Senhor. we not, Que may a we gente stand our permaneça ground. firme, May Senhor, we nos remain teus faithful in our fundamentos. Que fundaments. mesmo que esse mundo venha contra That even if nós, this world comes que against nós us, temos, Senhor, o Senhor dos exércitos, we have the Senhor. Lord of angel Nós armies. vamos, Senhor, nós não estamos sozinhos. We are not alone. Quando a gente permanece, When Senhor, we remain, nós não Lord, estamos sozinhos. we are not alone. Há anjos que batalham There por are nós. angels that A fight tua for palavra us. diz que nós não Your estamos word sozinhos, says that we Senhor, are que not tu, Senhor, lonely, vai conosco. that you go O Senhor before vai à us, nossa frente. that you go with us. Senhor, queremos experimentar da tua We want vontade, to taste and que é approve of boa, your will, perfeita e that is agradável. good, perfect, and E para isso, pleasing. Senhor, não queremos, And Senhor, for that, nos conformar com os we don't padrões wanna desse conform mundo. to the patterns of this Nós world. não queremos nos amoldar com
com os We don't padrões want to desse be mundo. shaped to the patterns of this world. Enquanto esse mundo diz que somos fracos, While this world says tua that we are palavra diz weak, para os fracos dizerem que é your forte word em says ti, for the que o weak to Senhor é say they aquele are que nos strong, fortalece. that you are the one who strengthens Quando o us. mundo diz que nós somos aqueles que não entendem o When the amor, word says that we are the ones who don't a understand tua love, palavra diz que porque o Senhor nos amou, nós your podemos word amar ao says that próximo como a nós because you loved mesmos. us, we can love others like Quando a tua ourselves. palavra, quando o mundo diz que não há paz em When the nada, word que não há says that alegria em there's no nada, peace and no joy in tua palavra anything, diz que em ti podemos encontrar a Your verdadeira word says paz, that in you Senhor, we can truly independente find das peace. circunstâncias. Quando esse regardless of mundo the diz que nós não circumstances, when conseguimos, this word says that we cannot ah, do Senhor, o it, Senhor diz que em ti nós your podemos, word says Senhor that Deus. in you it's Quando esse mundo possible. declara que é When this impossível world viver declares dessa that it's forma, impossible to live this way, tua palavra diz que não há nada Your que é word impossível says that para o it's Senhor, nothing Deus. impossible for you, Nada, Lord. Senhor, que é impossível para o Nothing Senhor. impossible for Senhor, you. nós queremos nadar contra a corrente. We want to swim against the current. Mesmo que nós sejamos os únicos, Even Senhor. if we are the only Nós ones. queremos nadar contra as We want to correntes. go against the Nós queremos currents. ir na contramão do We want to go mundo. against the flow of Nós não this queremos nos world. conformar, We don't Senhor. want to be Nos conformed. ajuda, não queremos ter a consciência cauterizada, We don't want to have our Senhor. mind seared. Não queremos ter a nossa consciência We don't want to have contaminada. our consciousness Queremos, Senhor, contaminated. sim, fazer a Tua vontade. do your will. Queremos ouvir a Tua We want voz. to hear your voice. Queremos fazer aquilo, Senhor, que por mais que pareça loucura, We want to do whatever that, as crazy as it might seem, mas nós chamamos de fé. we call faith. Nós chamamos de fé, We Senhor, call faith, porque Lord. nós cremos em Ti. Because we believe in you. Obrigada, Senhor. Thank you, Lord. Em nome de Jesus, nós In oramos. Jesus' name we pray. Amém. Amen. God, thank you for this morning. Senhor, obrigado por essa manhã. Thank you, Lord, for our church. May we always remain, Lord, pillars of truth. Que nós sempre permaneçamos, Senhor, pilares da verdade. God, thank you for this day. Thank you, Lord, for your presence in here. Obrigado, Senhor, por esse dia e pela tua presença conosco. We ask you, God, that you may strengthen us. Nós pedimos que o Senhor possa nos fortalecer. That we may be strengthened in your word. Que a gente possa ser fortalecido na Tua palavra. That we may be strengthened, Lord, to be able to please you, Que a gente God. possa ser fortalecido para Te agradar, We don't want to Senhor. please men, Lord. We want to please you. A gente não quer agradar a homem, Senhor. Queremos Te agradar. Help us, God, to live this life different than Nos anything ajuda a viver else. essa vida diferente de tudo, Senhor. Because in the end, we want to see you, Lord, in eternity. Porque no final nós queremos Te encontrar na We want to eternidade. see, Lord, the consummation of our faith. Nós queremos Te encontrar, Senhor, e ver, Senhor Deus, a nossa fé. In Jesus' name we pray this Em nome morning, de Jesus God. nós oramos nessa And may the manhã. love of God our E que o Father amor de Deus, o Pai, and the grace of His Son Jesus e que a Christ graça do Seu Filho Jesus Cristo, and the fellowship of the Holy e que a Spirit comunhão do Espírito Santo be with us, His church, esteja conosco, a Sua the igreja, pillar of truth. o pilar da In verdade. Jesus' name we pray. Em nome de Jesus nós oramos. Amen, Amém, amen. God bless amém. you, Que church. Deus This te was our abençoe, Sunday igreja. Esse foi o service. nosso domingo. Homens, quarta-feira, 8 horas, na Casa do Alho. Men's this Wednesday at Alice Place. Amen. God bless Amen. you. God bless you.